Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desempacotar de forma bem objetiva uma crítica filosófica super fascinante que a gente encontrou nas nossas fontes. É uma reflexão daquelas que dão um nó na cabeça, sabe? Sobre como a ciência moderna conseguiu estabelecer essa autoridade gigantesca sobre o público em geral. E o detalhe é, a esmagadora maioria desse mesmo público nunca, jamais, viu a prova de fato acontecendo lá dentro de um laboratório. Então, no fim das contas, essa é uma jornada sobre confiança, sobre a nossa razão e sobre como o conhecimento realmente chega até nós. Então vamos mergulhar direto nisso. O material de origem traz um mistério central muito, mas muito provocativo. Pensa comigo. Como é possível que uma elite minúscula, literalmente um grupinho de poucas pessoas que realmente observam um experimento científico, consiga com tanta facilidade impor as suas descobertas como uma verdade absoluta? Uma verdade inquestionável para o resto de toda a espécie humana. É uma premissa forte, né? Faz a gente parar e repensar os próprios alicerces do que consideramos hoje em dia um conhecimento 100% confiável. O que nos leva à primeira parte da nossa análise, o paradoxo da autoridade e a busca pela certeza. Para entender a raiz desse paradoxo todo, a fonte argumenta que a gente precisa dar um passo atrás no tempo. Temos que rastrear aquela velha busca histórica da humanidade por uma certeza inabalável. E para fazer isso, adivinha, começamos com ninguém menos que René Descartes. O cara estava lá procurando uma base absolutamente sólida para o conhecimento e estabeleceu que a única coisa da qual ele não podia duvidar era o próprio ato de duvidar. Ou seja, o fato de que ele estava pensando. Mas aí é que está o pulo do gato que a fonte levanta. Descartes criou uma certeza que é puramente subjetiva, puramente racional. Essa realização interna é incrível para a filosofia, claro, mas, na prática, fornece zero conhecimento direto sobre o mundo físico lá fora. Ficar só pensando não te ensina absolutamente nada sobre a natureza, sobre a física ou sobre a biologia. E isso ilustra brilhantemente o problema central. A fonte até menciona uma anedota histórica meio bizarra, mas totalmente real. Saca só, Descartes, lá no fim da vida, decidiu botar a mão na massa com os experimentos físicos. Em um deles, ele estava desesperadamente tentando encher uma galinha morta com gelo para testar como funcionava a preservação pelo frio. O resultado, ele acabou pegando uma pneumonia forte e faleceu. É trágico, sim, mas mostra bem aquela desconexão perigosa entre você ficar só no exercício da pura razão, trancado num quarto, e a dura realidade física do mundo natural. Só pensar não dava conta de desvendar a natureza. Então, para tentar fechar essa cratera, essa lacuna imensa com o mundo físico, a história do pensamento científico teve que dar um verdadeiro salto. A fonte explica que a segunda geração da ciência moderna mudou a chave completamente para o empirismo. Estamos falando de figuras históricas como Francis Bacon e John Locke. Para eles, o experimento físico e a observação da natureza viraram a única chave possível. Passaram a ser a base definitiva de qualquer confiabilidade. Mas vamos avançar um pouquinho porque, adivinha só, essa solução genial acabou trazendo um problema totalmente novo. E é aqui que entramos na parte 2, Thomas Hobbes e a crítica ao empirismo. Essa transição lógica para depender exclusivamente de experimentos bateu de frente com um obstáculo filosófico gigante logo de cara. Um obstáculo que, convenhamos, a gente quase nunca vê nos livros de história da escola. A fonte detalha um debate histórico famosíssimo entre o filósofo Thomas Hobbes e o cientista Robert Boyle. O Hobbes chegou e apontou falhas supercríticas nessa ideia do experimento empírico. Primeiro, experimentos são, por natureza, eventos totalmente isolados, testemunhados por um número minúsculo de pessoas. Segundo, eles exigem equipamentos ultracomplexos que são dificílimos de construir. E o terceiro ponto, claro, é que essas máquinas e ferramentas custam uma fortuna, são proibitivamente caras, ou seja, não é exatamente algo que qualquer um consegue replicar na mesa de casa no fim de semana. Isso nos traz a pergunta fundamental que a fonte levanta em nome do Hobbes. Vamos pensar juntos. Se meia dúzia de cientistas se trancam em uma sala isolada, constrói uma máquina incrivelmente complexa e depois sai de lá relatando um resultado, por que exatamente os bilhões de outras pessoas no planeta, que não viram absolutamente nada, deveriam simplesmente engolir isso e aceitar sem questionar? É um questionamento super válido sobre como a mecânica da confiança humana realmente funciona. O que nos leva ao próximo ponto. Parte 3. O milagre da retórica. Então, o ponto crucial é o seguinte: se as massas não podem simplesmente entrar no laboratório e não têm como verificar os experimentos com os próprios olhos, o triunfo absoluto da ciência na nossa sociedade moderna exigiu algo completamente diferente de apenas uma prova objetiva. Exigiu uma ponte de comunicação.
E a fonte faz uma afirmação super ousada aqui. Ela sugere que a aceitação generalizada da autoridade científica não foi, na verdade, um milagre da prova empírica inegável. Não mesmo. Foi um milagre da retórica e, pasmem, da propaganda. Foram necessárias ferramentas pesadas de comunicação e convencimento para preencher esse vazio enorme entre o laboratório restrito e a crença global do público leigo. E se a gente parar para pensar, isso é absurdamente relevante hoje em dia. Pense em como a gente consome notícias ou dados na internet. A gente lê a manchete, confia na descoberta e toma decisões de vida baseadas nisso, mas quase nunca vamos lá refazer as equações ou checar os microscópios por conta própria, certo? Seguindo a lógica apresentada no nosso material de origem, o caminho para consolidar essa autoridade funcionou através de etapas super específicas, como uma escadinha. Primeiro, os experimentos sempre foram e continuam sendo totalmente inacessíveis para o público geral. Segundo, sem ter meios para uma verificação independente, a comunidade científica nascente precisou se impor firmemente como a autoridade final. Eles basicamente exigiram que a população concedesse a eles o que a fonte chama de uma credibilidade cega. E o fato inegável é que a sociedade concedeu. E para colocar tudo isso em perspectiva, chegamos à parte 4, ciência versus religião. Agora, o que é realmente interessante sobre essa parte é que, para enfatizar a escala imensa dessa tal credibilidade cega, a fonte introduz uma comparação altamente provocativa, uma verdadeira inversão das nossas expectativas. A gente costuma pensar na religião como aquela que exige fé cega, enquanto a ciência seria baseada em evidências tangíveis, certo? Mas a fonte argumenta o exato oposto quando o assunto é experiência social real. A comunidade científica exigiu uma fé cega que, historicamente, nunca foi de fato exigida pelo clero. Por quê? Porque as experiências religiosas, como o ato de rezar ou sentir algo transcendente, eram amplamente disseminadas e acessíveis a qualquer pessoa comum no seu dia a dia, bem diferente de um acelerador de partículas moderno. O material ilustra isso usando o exemplo bem prático de uma tribo indígena. Lá existe a figura do pajé ou do xamã, certo? Ele tem um status especial, conhecimentos super específicos, mas a vivência espiritual básica, aquele contato direto com a crença ou o ritual mágico, é uma experiência comunitária. O indivíduo comum participa. Existe uma base ali que é compartilhada por todo mundo da tribo. E a fonte aponta que isso contrasta de uma forma gritante, chocante mesmo, com a total inacessibilidade de um laboratório de ponta de física quântica ou de biologia molecular para o cidadão moderno médio. É um mundo de diferença. O que nos traz ao fechamento da nossa análise de hoje? Essa é a pergunta final. A grande pulga atrás da orelha que a fonte deixa no ar para nós. Será que a nossa aceitação irrestrita da autoridade científica moderna é verdadeiramente fundamentada em provas empíricas diretas? Ou será que somos, sem sequer perceber, o resultado da campanha de comunicação e persuasão mais bem-sucedida de toda a história humana? Independentemente da gente concordar ou não com essa premissa, e lembrando que nós não estamos tomando partido nenhum aqui, essa crítica filosófica nos força a examinar com muita honestidade a verdadeira natureza da confiança, a natureza da autoridade e como a gente escolhe no que acreditar nesse nosso mundo moderno. Fica aí essa reflexão profunda para todos. Muito obrigado por acompanharem essa explicação e até a próxima.